Nós vamos então, nessa aula, falar o que eu tinha prometido para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho de neuromarketing, o que é neurociência do consumidor e neuromarketing, a nossa última aula. E eu espero que vocês gostem aí do que eu vou trazer para vocês, né? O pessoal fala muito do que é neurociência do consumidor, o que é neuromarketing. Tem muita coisa aí no mercado que é meio controverso, né? Muita gente ganhando dinheiro aí vendendo promessas que não existem em nome de neuromarketing, que as pessoas não entendem muito. Então vamos entender um pouco academicamente o que é isso. Estou dando uma visão bem científica, tá, gente? Eu acredito na ciência, sou pesquisadora, então eu não vou ficar aqui com papinho para vender livro, não, tá? Eu vou passar o que eu aprendi estudando de uma forma científica, que é neuromarketing. Tá? Então vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer, que é o que motivou o estudo, né? O que motivou a neurociência é o que vocês acham? Somos completamente racionais? Né? E pensando um pouco na resposta disso, vem uma segunda pergunta. Nossas decisões são completamente conscientes? Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente está tomando com base na nossa consciência, tá? E essas perguntas que eu estou fazendo para vocês, elas movem aí a humanidade há milênios, né? Muitos pensadores há milênios atrás se fazem essa pergunta. Será que o produto do nosso comportamento, ele é 100% racional? Ele é consciente, tá? Então, essa noção que o comportamento humano e o pensamento consciente sofre influência de alguma coisa, de alguma qualidade interna da mente humana, ela tem uma história bem grande, ela vem de milênios, né? Se você for pensar lá nos escritos de Hipócrates, lá na Grécia Antiga, ele já propunha que o nosso comportamento era determinado por humores, por líquidos que estavam no nosso corpo. Então, as pessoas melancólicas eram aquelas pessoas que estavam cheias de uma fleuma, um líquido, o corpo estava lotado daquele líquido amarelado. A pessoa que tinha ira, a pessoa que tinha cólera, a pessoa que era muito nervosa, muito colérica, ela tinha muita bile. Bile é o que o fígado produz. Então ele já achava que existiam qualidades internas do ser humano que determinavam, que influenciavam tanto o comportamento como o pensamento do ser humano. Então essa ideia que existe alguma coisa que influencia o nosso comportamento, o nosso pensamento consciente, ela já é bem antiga, né? Mas mesmo assim, né, os filósofos e durante grande parte da história da humanidade, a vida mental ela foi considerada principalmente consciente, ou seja, o nosso comportamento ele é totalmente intencional, ele é fruto de nossas decisões conscientes, dos nossos pensamentos conscientes. Então, isso nos leva, inclusive, a concluir que nós somos completamente responsáveis pelo nosso comportamento, uma vez que somos seres racionais e conscientes. Porém, lá pelo finalzinho do século XIX, alguma coisa assim, a gente tem algumas teorias que surgiram, alguns estudos que colocaram em xeque essa mente totalmente consciente. Primeiro foram os estudos advindos do próprio hipnotismo, né? Utilizando a técnica de hipnose e de autossugestão, percebeu-se que pessoas tinham comportamentos que não estavam 100% conscientes desse comportamento, né? Em um estado aí entre o sono e a vigília, sofrendo um processo de sugestão, as pessoas poderiam ter comportamentos sugestionados no processo de hipnose, da qual elas mal se lembravam posteriormente, né? Uma outra teoria, a teoria evolutiva também, uma parte dela fala que o nosso comportamento ele é muito ditado pela evolução da espécie, então está colocando aí grande parte do nosso comportamento, não a nossa escolha consciente, mas como parte de um processo evolutivo. E principalmente a psicanálise lá que surgiu com Freud no finalzinho do século XIX, colocando ênfase nos processos inconscientes, né? Falando que o nosso comportamento é grandemente influenciado pelo nosso inconsciente,
fez com que alguns pesquisadores começarem a prestar atenção se realmente o nosso pensamento é 100% consciente, o nosso comportamento ele é 100% derivado desse pensamento consciente e sobre as ações não intencionais desse nosso comportamento, tá? Então, a ciência, tanto pensadores da filosofia como cientistas, né, principalmente no começo do século XX e no século XXI, de vários campos de conhecimento, como a psicologia, a psiquiatria, a neurologia, a própria economia e o comportamento do consumidor, passaram a voltar os seus esforços para o estudo dessas causas inconscientes e não intencionais do comportamento. Ou seja, o que é que pode motivar inconscientemente o nosso comportamento, tá? Então, esses pesquisadores partem do pressuposto que a nossa mente ela é como um iceberg. O Freud já tinha colocado isso, tá? Que o que a gente vê aqui, né, é parte só do processamento consciente do nosso cérebro. E aquilo que a gente não tem acesso, que é a grande maioria, é o que a gente chama de processamento inconsciente. O que seria esse processamento inconsciente? Seria todos os processos que acontecem na nossa mente que a gente não tem consciência. Vocês querem um exemplo? Para vocês falarem, vocês pensam exatamente em todas as palavras que vocês falam? Não. Isso já é um comportamento habitual. Isso já virou um processamento inconsciente. Você não precisa pensar na construção das palavras. Quando vocês aprenderam a língua mãe de vocês, a língua materna, a língua que vocês aprenderam dentro de casa, né? Vocês aprenderam a estrutura dela e aquilo passou, quando aquilo foi introjetado por vocês, quando vocês aprenderam tanto aquela estrutura, esse processo passou a ser inconsciente. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quem dirige aqui de vocês, pensa em todas as operações que vocês fazem para dirigir. Agora eu vou passar a primeira, vou tirar o pé da embreagem, vou acelerar, vou pisar no freio, vou acelerar de novo. Vocês pensam em tudo que vocês têm que fazer? Vou dar a seta, vou virar o volante. Provavelmente vocês pensaram quando estavam aprendendo a dirigir, tá? Mas a partir do momento que dirigir virou um comportamento altamente habitual, aquilo virou algo praticamente mecânico e passou para o processamento inconsciente. Então, dirigir, para quem dirige há mais tempo, faz parte de um processamento inconsciente, o ato de dirigir. Isso te deixa livre para sua atenção ficar voltada para quê? Para a estrada. Para quando você está falando, para sua atenção está voltada para suas ideias, né? Para aquelas pessoas que prestam atenção do que falam, que não é meu caso. Muitas vezes eu não presto atenção, eu falo sem pensar também. Então, geralmente, o processamento inconsciente ele existe para deixar o seu cérebro liberado para aquilo que necessita de mais capacidade de processamento, tá? Por quê? Como está mostrando aqui, o processamento consciente é como se ele fosse capaz de processar somente 50 bits por segundo. E ele processa uma coisa de cada vez. Quer ver um exemplo prático? Vocês não conseguem ler um livro e resolver um problema de matemática ao mesmo tempo. Uma conta, por exemplo, com 3 dígitos, uma soma entre números de 3 dígitos. Por exemplo, 157 mais 258. Eu não consigo fazer essa conta enquanto eu estou conversando com vocês. Eu preciso de parar de falar, pensar na conta para conseguir resolvê-la. Por quê? São duas coisas que estão usando o meu processamento consciente. Pensar no conteúdo do que eu estou dando nessa aula e fazer as contas. É impossível, não funciona em paralelo. Tá? Você tem que parar uma coisa, resolver uma coisa no processamento consciente para depois resolver a outra. Já nesse carinha aqui, no processamento inconsciente, a sua capacidade é de 11 milhões de bits por segundo. Enquanto eu estou dando essa aula, o meu coração continua a bater, eu continuo respirando, tá? E uma série de outros processamentos inconscientes estão acontecendo agora, ao mesmo tempo que eu estou falando. Enquanto o meu processamento consciente está voltado naquilo que eu estou falando para vocês,
Meu processamento inconsciente está dando conta do resto das atividades vitais do meu corpo, tá? Inclusive, ele está escutando nesse momento meus filhos falando lá fora. Eu tô captando esse som, mas eu não consigo prestar atenção porque eu tô prestando atenção em vocês. Enquanto o meu processamento consciente do meu cérebro, nesse momento, está pensando no que eu vou falar para vocês, o processamento inconsciente do meu cérebro, além de estar fazendo o meu corpo funcionar, está monitorando todo o meu ambiente. Inclusive, eu estou percebendo que minhas crianças estão gritando do lado de fora do quarto. Porém, eu não estou prestando atenção nisso porque minha atenção está focada aqui na aula. Tá? Então, pra vocês terem uma ideia, o processamento inconsciente é cerca de 200 mil vezes maior do que o processamento consciente, tá? E é ele que possibilita a gente dar conta de um mundo tão complexo. É esse processamento inconsciente que vai ignorando muitos sons, muitas coisas, muitos estímulos que nós recebemos ao tempo todo, para que a gente tenha processamento consciente livre para aquilo que realmente é importante para a nossa sobrevivência, tá? Tá, então eu falei para vocês que a gente não tem consciência do que está acontecendo no nosso inconsciente. Esse conteúdo não chega ao nosso consciente. Como que a gente estuda, então, uma coisa que não é consciente? Se você perguntar para uma pessoa se ela prefere um produto A ou B, ela vai te dar uma resposta consciente. A ou B, pela fala, né? Em pesquisa de marketing, vocês aprenderam que entrevistas, levantamentos tipo survey ou questionários, grupos de foco, todos são métodos que pressupõem o pensamento consciente do seu consumidor. Como que a gente estuda o inconsciente, tá? Então, esse estudo do inconsciente começou com a medicina. Tá? Como é que a medicina... Tenho que falar isso para vocês para mostrar como que esse estudo do inconsciente chegou no comportamento de consumo. O que aconteceu? Os médicos começaram a estudar pacientes com lesões cerebrais, pacientes que sofreram alguma lesão no cérebro e qual que era a consequência no comportamento dessa parte lesionada. Tá? O caso mais famoso é de um operário de uma linha de trem chamado Phineas Cage, tá? Esse aí é o carinha, vou contar a historinha dele e como que eles descobriram, como que não surgiu, mas como que esse estudo reforçou essa ideia de um pensamento, de um processamento cerebral inconsciente, tá? Então, Phineas Cage, esse aqui é o crânio dele, tá no museu, tá? Ele era um operário. E durante a explosão de dinamite para abrir uma estrada de ferro, ou uma mina de carvão, eu não me lembro agora, desculpem, uma barra de ferro, essa que ele está segurando aí, atravessou o crânio dele. Então a barra de ferro entrou aqui, ó, pela bochecha, atravessou o crânio, saindo aqui em cima, tá? Por isso dessa foto com esse buraquinho aqui, tá? Então atravessou mais ou menos isso aqui, a barra de ferro. E ele sobreviveu. Tá? Ele ficou um tempinho no hospital e sobreviveu, voltou a trabalhar. Então, veja bem, a parte do cérebro afetada foi o que a gente chama aqui de lobo frontal. Tá? O que aconteceu? Depois que o Phineas Cage voltou do hospital, ele estava completamente diferente. Ele tinha um comportamento completamente diferente do que ele era. Ele era um cara bacana, tinha uma vida normal, um operário, com um comportamento normal que era esperado por um operário. E de repente ele virou um cara extremamente agressivo, tinha um comportamento estourado, coisa que ele nunca foi, tinha alguns comportamentos até socialmente inadequados, foi mandado embora, principalmente por causa desse comportamento socialmente inadequado, e acabou virando atração de circo, alguma coisa assim. Tá? Ele morreu depois de um tempo, não pela complicação, mas isso instigou e fez com que os médicos voltassem a atenção para esse estudo de como que o cérebro pode mudar, né, de forma inconsciente, o comportamento das pessoas. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 1848, né? Então já tinha acontecido esse caso. E mais no finalzinho do século XIX, o Freud propôs, né, a teoria dele da psicanálise, tá? Veja bem, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui,
que os estudos da psicologia, tá, foram bastante influenciados e são até hoje pela psicanálise. Inclusive, devido a Freud, né, a sistematização do pensamento consciente, inconsciente, enfim, né, foi o primeiro aí da área da psicologia a fazer essa sistematização. Porém, o que eu estou tratando aqui, quando eu falo de bits por segundo, processamento, eu estou falando dessa outra linha de estudo aqui, ó, que é de um inconsciente cognitivo, tá? Diferente da psicanálise, a psicologia cognitiva social e até mesmo a neuropsicologia, ela estuda o cérebro e essa parte do inconsciente de uma forma diferente da psicanálise. A gente procura bases científicas e comprováveis, né, do funcionamento desse inconsciente adaptativo. Então, toda vez que eu falar inconsciente de vocês nessa aula, eu quero que fique bem claro que eu estou falando desse inconsciente cognitivo ou novo inconsciente, como alguns autores tratam, tá? Por mais que a psicanálise tenha o seu valor na sistematização de processos inconscientes, ela trabalha com um conceito diferente de inconsciente, tá? Então, a teoria psicanalítica, ela tem seu valor, mas ela é uma teoria, e aqui, nessa aula, nós vamos trabalhar com essa teoria do inconsciente adaptativo, que é a base da teoria das neurociências do consumidor e do neuromarketing, tá? Então, nesse momento, vamos deixar o inconsciente freudiano, né, lá na psicanálise, com todo respeito, mas nós estamos falando de uma outra forma de tratar os estudos desse inconsciente. Aqui nós trabalhamos na psicanálise com introspecção, métodos mais interpretativos, e aqui nós vamos trabalhar com métodos mais objetivos, derivado realmente da ciência, das ciências cognitivas, tá? Então, a gente está falando de psicanálise aqui de ciências cognitivas. Então, a psicologia começou a explorar muito essas influências inconscientes no comportamento pela teoria psicanalítica, tanto como a psicanálise de Freud e dos seus seguidores, e uma outra linha por esse inconsciente cognitivo ou novo inconsciente, tá? Algumas pessoas até não usam a palavra inconsciente, usam a palavra de influências não conscientes para não fazer confusão com essas duas definições de consciente, a psicanalítica e a cognitiva. E a economia também passou a se interessar por isso. Então, surgiu também buscando estudar quais que são as influências inconscientes nas decisões, na tomada de decisão, a economia comportamental. O pai da economia comportamental é um cara chamado Daniel Kahneman, que junto com o parceiro de vida dele, né, na ciência, o Amos Tversky, fizeram toda uma teorização sobre as influências inconscientes na tomada de decisão. No caso, Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, porque o Tversky, né, o parceiro intelectual dele, já tinha falecido. Então, ele escreveu esse livrinho aqui, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que é um livro que transforma a tese dele em algo, vamos dizer assim, para as pessoas lerem. Não é tão chato igual ler uma tese. E é um livro excelente, eu já li. E ele explica um pouquinho como que nós tomamos decisões, nossas decisões são enviesadas por uma série de fatores, geralmente inconscientes, e a gente acha que está tomando a decisão com uma base totalmente consciente, tá? Então, foi assim que surgiu o estudo das influências não conscientes no comportamento de consumo. E como a gente viu, eu não vou repetir aqui na última aula, né? O comportamento de consumo ele é influenciado por fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais e fatores psicológicos. Nós já vimos isso na última aula. Então é óbvio que nesse tanto de coisa que influencia o comportamento de consumo, alguns dos nossos comportamentos vão ser direcionados ou enviesados para uma direção que não somente a nossa base completamente consciente, né? Muitas vezes o grupo, um boca a boca vai influenciar o nosso comportamento, uma recomendação, uma não recomendação de um serviço, né? Muitas vezes a gente vai por essa pessoa, às vezes sem nem analisar criticamente o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Então, o comportamento do consumidor, tá?
ele vai ser estudado tanto pela psicologia, pelas ciências sociais, pela economia, pela antropologia, obviamente pelo marketing, tá? Aqui que eu acho que é economia, agora esqueci qual que é o símbolo da economia, mas enfim, todas essas disciplinas se interessam em estudar o comportamento do consumidor. E como não era diferente, o marketing começou também a olhar para essas influências inconscientes do comportamento de consumo, tá? E aí que a gente vai entender o que é a neurociência, a neurociência do consumidor e o neuromarketing. Alguns autores vão separar essas coisas e eu vou explicar ambos para vocês. O neuromarketing Desculpa, eu quero esse aqui. A neurociência do consumidor é o quê? É uma área de pesquisa acadêmica que vai usar procedimentos científicos das neurociências, que eu vou apresentar para vocês, para estudar, né, qual que é a influência de processamentos inconscientes do cérebro no comportamento do consumidor. Já o neuromarketing vai ser a aplicação dessas descobertas acadêmicas da neurociência do consumidor com foco na prática gerencial. Então, vamos lá. Neurociência do consumidor é voltado para pesquisa, e de preferência pesquisa acadêmica, para gerar conhecimento. O neuromarketing é voltado para a prática gerencial. É como aplicar esse conhecimento produzido na neurociência do consumidor para a prática gerencial, para as empresas, para ajudar os gestores a tomar decisões, tá? Então, a neuroeconomia, que eu falei lá que é bem utilizado lá na economia comportamental, do Kahneman, ela vai empregar métodos utilizados na pesquisa do cérebro para investigar o quê? Problemas econômicos, tá? Então, ele vai pegar descobertas da neurociência e da ciência econômica para estudar problemas econômicos. Tomada de decisão, principalmente, tem uma área muito grande. Vieses de decisão, tá? Tudo isso vai ser da neuroeconomia. O neuromarketing e a neurociência do consumidor vai ser uma sub-área derivada dessa neuroeconomia aqui, só que voltada para problemas relevantes de marketing, tá? Utilizando o quê? Descobertas e insights da pesquisa com o cérebro, ou seja, da neurociência como um todo, tá? Ok, então neuromarketing é a aplicação dos métodos da neurociências ao marketing. O que está aprendendo lá no estudo do cérebro, nós vamos aplicar no marketing, tá? E por quê? Porque a gente tem a esperança, tá? Que o neuromarketing e a neurociência do consumidor vai fornecer informações que não podem ser obtidas pelos métodos tradicionais. Porque percebeu-se durante anos de pesquisa de mercado que o cara fala que vai comprar A, chega lá na pontinha, no caixa ele compra B. Então, a esperança é que essas descobertas da neurociência do consumidor ajudem, não substituam, mas ajudem, sejam mais informações, tá? Para aqueles métodos tradicionais que nós já usamos na pesquisa de comportamento do consumidor, ok? É isso, tá? Então, o neuromarketing é uma disciplina moderna, produto da neurociência, da convergência entre achados da neurociência e das necessidades de marketing, o que a gente precisa de aprender em marketing, tá? O neuromarketing, então, vai se apoiar em quê? Eu vou explicar agora para vocês o que é isso. Tecnologias de diagnóstico da neurociência, aparelho para mensurar mesmo o cérebro e algumas respostas inconscientes do corpo, para poder identificar alguns padrões de atividades cerebrais que revelam alguns mecanismos que acontecem no cérebro do indivíduo, tá? Quando eles são expostos a determinados estímulos. Então, é você apresentar alguns estímulos de marketing, propaganda, preço, merchandise, enfim, algum estímulo que é da nossa área de marketing e mensurar nesse consumidor que foi exposto a esse estímulo quais alterações fisiológicas
que ele tem que são relacionadas com atividades cerebrais, ou seja, a partir das ações fisiológicas, entender quais áreas do cérebro estão sendo ativadas e tentar entender melhor qual que é o mecanismo inconsciente que está acontecendo no cérebro dessa pessoa, ok? Basicamente é isso. Então, eu não vou dar aula de anatomia, de neuroanatomia para vocês aqui, porque não é o escopo, não tenho tempo para isso, tá? Tipo, eu tive neuroanatomia 6 meses na faculdade para aprender. Eu vou dar aqui uma passada bem superficial para vocês entenderem só a lógica da coisa, tá? Esse carinha que vocês estão vendo aqui, ó, ele chama neurônio e ele tem várias formas, tá? Isso aqui é só uma forma dele. O neurônio é uma célula cerebral. Seu cérebro é um aglomerado desses carinhas aqui, desses neurônios. O Robert Lentz falou que são 100 bilhões desses carinhas que vão formar o seu cérebro, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é um axiônio, isso aqui é o corpo do neurônio, isso aqui são o que eles chamam de dendritos. Imagina que esses aqui que tá lotado, tá vendo aqui atrás o tanto de neurônio? Eles estão tudo agarradinho um no outro. Então, o impulso elétrico, ele passa daqui do começo do axiônio, ele segue aqui o corpo, isso aqui é uma bainha de mielina, uma bainha de gordura que permite que esse impulso elétrico passe por aqui, tá? E aí ele chega aqui nessas beiradinhas aqui dos dendritos e vai possibilitar o que a gente chama de sinapse, esses brilhozinhos aqui. Porque aqui isso aqui vai encostar nesse outro neurôniozinho aqui atrás, esse neurôniozinho mais escuro, e vai passar esse impulso elétrico para ele aqui pelo axiônio. Aí esse impulso vai de novo seguir pela cabecinha do neurônio, passar pelo corpo dele, chegar no dendrito e passar para outro neurônio. E esse impulso elétrico vai como num fio, passando de neurônio em neurônio durante pelo seu cérebro inteiro. E isso é muito rápido, tá? Muito rápido. Então, esses brilhozinhos aqui é como se fosse ativação de áreas do cérebro. E esses aqui é quando uma sinapse acontece, ou seja, quando o impulso nervoso de um neurônio passa para outro neurônio, tá? Então, o que acontece? Esse aqui é nosso cérebro, tá? E os neurocientistas, né? Esse livro aqui é excelente, inclusive fala de um pouquinho de fisiologia do cérebro, do Robert Lentz. E uma neurocientista brasileira fez uma projeção que nós temos mais ou menos 100 bilhões desses neurônios do cérebro, que permite a gente fazer tudo, respirar, andar, falar, todos os nossos movimentos motores e etc, tá? Não vou entrar muito nisso não, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu quero que vocês entendam que o seu cérebro é formado por neurônios. Esses neurônios, eles sofrem um impulso elétrico, que são transmitidos de neurônio para neurônio, numa massa dentro da sua cabeça, e isso basicamente é responsável por tudo, por eu estar falando com vocês aqui agora, por eu estar respirando, tem um tanto de neurônio mandando esse tanto de informação pro meu corpo, para isso tudo tá acontecendo, tá? Então, o que a ciência descobriu? A ciência dividiu o cérebro em partes, tá? Isso aqui é como se tivesse o olhinho do cara aqui, tá? Então, essa é a parte frontal do cérebro, que é a boquinha. Isso aqui é a parte posterior do cérebro, tá? E aí, esse cérebro é dividido em partes pela ciência para a gente tentar entender ele um pouquinho, estudar melhor. Então, tudo que está aqui na frente é o lobo frontal, tudo isso que está rosinha, tudo que está verdinho é o lobo parietal, lobo occipital aqui atrás, tá? Aqui bem atrás aqui, acima da nossa nuca. E aqui perto da nossa orelhinha aqui, nós temos o lobo temporal. Por que chama temporal? Põe a mão nas têmporas, que é esse vão que você tem aqui um pouquinho do lado do seu olho. Então, o seu lobo temporal está atrás exatamente aqui das suas têmporas, tá? Pega aí pedaço do seu ouvido, né, no cérebro e etc. Aqui é uma vista superior do cérebro. Se olhar para o cérebro por cima, você tem aqui o lobo frontal, que estaria o olho, né, claro, tá? A boquinha. E aqui a parte de trás aqui. Então, aqui na frente você tem um lobo frontal, aqui no meio você tem um lobo parietal e aqui atrás você tem um lobo occipital, tá? Então, o que acontece? Cada parte do cérebro e cada parte desses lobos está relacionado a várias atividades no nosso dia a dia, tá? Então, descobriu-se, né, durante o tempo aí que se estuda o cérebro, que isso aqui é um corte, tá? Como pegasse esse cérebro aqui, partisse ele no meio aqui, ó, partiu no meio e mostrou a parte interna de um hemisfério, tá?
Então, aqui, para vocês terem uma ideia, cada estrutura dessa está relacionada a algumas atividades do seu corpo. Vamos pegar a amígdala. A amígdala é esse negocinho azul aqui, ó, que tem a ver com batimento cardíaco, algumas funções das nossas vísceras, e tem a ver com medo, tem a ver com emoção. A amígdala está muito relacionada à emoção. Do outro lado da amígdala tem essa glândula pituitária, que controla nossos hormônios, tá? O cerebelo, que é debaixo do seu cérebro aqui, ó, bem aqui debaixo, essa parte aqui da sua nuca, entre a nuca e essa voltinha da sua cabeça, é responsável pela sua coordenação dos seus movimentos, pelo seu equilíbrio. Eu não vou entrar em todas as funções aqui, porque não é o escopo, eu só quero mostrar que várias regiões estão relacionadas a várias funções. Veja bem, gente, o cérebro é um circuito. Não é que a coordenação de movimentos é só aqui que acontece, não. Muito pelo contrário, você tem toda uma rede aqui daquelas trocas de sinapses, mas é uma área que é muito ativada, é o cerebelo, tá? E por aí vai, nós vamos ter várias estruturas dentro do cérebro responsável por várias coisas, tá? Então, uma muito importante é o hipotálamo, que além dos hormônios sexuais, ele é pressão sanguínea e temperatura. Não era isso que eu queria, não. Eu queria o hipocampo, desculpa, eu falei errado. O hipocampo, que não está aqui, é muito relacionado à memória, vai ser muito importante para o comportamento do consumidor. Enfim, é isso. Eu queria só mostrar que determinadas regiões do cérebro estão relacionadas com várias funções, tanto do nosso corpo de sobrevivência, como funções executivas, tá? Por exemplo, o córtex, que é essa parte aqui mais externa do cérebro, tá? E que reveste o nosso cérebro todo, ele é uma parte que é bem encontrada nos animais mais evoluídos, tá? Então, se você pensar aqui no córtex cerebral, muita da nossa área de planejamento, de funções executivas, tá nesse nosso córtex pré-frontal aqui, tá? Então, esse lobo frontal, principalmente no córtex, ele está bem relacionado a pensamento e emoções, tá? Aqui na cabeça. Tanto quando você está com uma preocupação, repara que você põe a mão na testa. É porque essa é literalmente essa área aqui que está fervendo, tá? Enfim, é isso que eu queria mostrar para vocês, que existem várias áreas que elas são mapeadas e que elas estão relacionadas, não somente elas, mas a várias funções do seu cérebro. A visão, por exemplo, os seus olhos estão aqui, ó, ela é primeiro detectada aqui atrás, então o nervo óptico leva aqui para trás a questão da visão, só que ela é processada em várias outras áreas, até o hipocampo é utilizado, porque quando você tem uma figura, o hipocampo funciona para reconhecer essa figura e dar o sentido a ela, tá? Então era isso que eu queria falar sobre o sistema nervoso. Funciona dessa forma. Ele é ativado, o sistema elétrico passa, os impulsos elétricos passam através de sinapses, de neurônio para neurônio, por toda essa massa encefálica nossa aqui, inclusive aqui, né, levando pela coluna aqui os neurônios que fazem nossos movimentos, chegando aos neurônios motores, e que isso é ativado eletricamente, que várias áreas do cérebro são responsáveis por várias funções, sendo que não isoladamente, mas como se fosse um circuito aqui, ok? Tá, professor, e daí? O que o cérebro tem a ver com o comportamento do consumidor? Isso é muito bonito lá na medicina. O que você chega aqui na gente que trabalha com marketing? Vamos lá. Eu vou apresentar só 2 exemplos de estudos de neurociência do consumidor que vai mostrar para vocês que o comportamento do consumidor, ele sofre muita influência do processamento inconsciente, tá? O primeiro estudo é desse cara aqui, McClure e colegas, ele é um estudo antigo, ele é de 2004, e olha que interessante. Com o avanço da neurociência, e principalmente dos equipamentos, né, de diagnóstico, surgiu mais ou menos na década de 90 um equipamento que chama ressonância magnética funcional. E esse aparelho de ressonância magnética funcional, ele permitiu que fizessem leituras do cérebro muito mais nítidas do que os que tinham antigamente de ressonância magnética pura. Você consegue detectar com muito mais precisão quais áreas do cérebro estão sendo ativadas quando você dá um estímulo para a pessoa. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram vários participantes do experimento,
colocaram dentro de um aparelho de ressonância magnética, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco qual que é, ressonância magnética funcional, e deram para parte desses participantes um refrigerante de cola. Não falou qual a marca. E para outra parte, deram um refrigerante identificando a marca que eles estavam bebendo. O que aconteceu nesse experimento? Aquelas pessoas que tomaram Coca-Cola, sem saber que era Coca-Cola, não sabiam, tá? Tava tomando lá dentro da máquina de ressonância magnética, com um canudinho na boca, chupando lá num copo um líquido preto, tá? Um refrigerante. Nessas pessoas que não sabiam, uma área do cérebro foi ativada muito relacionada ao prazer. Só o prazer, né? O cara tava tomando açúcar, o cérebro ama açúcar, Coca-Cola é doce, tá? Então, teve uma área do cérebro relacionada ao prazer que brilhou lá no resultado da ressonância magnética funcional. E aí pegaram vários, né, pessoas, deram a Coca-Colinha lá para vários sujeitos de pesquisa e perceberam que tinha uma forte ativação nessa área X do cérebro. Não vou falar o nome porque não interessa para vocês, não vai ser relevante agora. E essa área está muito relacionada à sensação de prazer e de recompensa, ok? Bom, para aquele grupo esse grupo não sabia o que estava tomando e era Coca-Cola, só achou gostoso. Para um outro grupo, eles falaram o seguinte: olha, eu quero então agora que você tome essa Coca-Cola. E por mais surpreendente que foi os resultados, o que apareceu nos resultados da ressonância magnética funcional é que a área do cérebro ativada foi uma área chamada hipocampo, que tem muito a ver com a memória, tá? Já para o pessoal que tomou Pepsi, essa área do hipocampo não brilhou. Então, esses pesquisadores concluíram do poder que a marca tem na formação de preferência do consumidor, né? Porque o cérebro, a marca é tão forte, ela está tão ali forte na cabeça que atende, que ativa áreas do cérebro diferentes, tá? O que acontece? Esse estudo do McClure aqui, ele foi inspirado num estudo que chama Paradoxo da Pepsi, tá? Que é um estudo que mostra o seguinte: quando pessoas tomam Coca-Cola e Pepsi num teste cego, elas tendem a preferir a Pepsi. Quando elas sabem qual que é o refrigerante que eles estão tomando, eles automaticamente avaliam a Coca-Cola como melhor, tá? Eu não sei se vocês sabem o que é teste cego. É um teste que você avalia várias propriedades, né, de uma bebida, sem saber o que está bebendo, sem a marca da bebida, e dá a sua preferência. Então, quando você fazia um teste cego nas pessoas e davam sem saber, as pessoas tinham tendência a preferir a Pepsi. Quando elas sabiam a marca, a grande preferência voltava-se para a Coca-Cola. Então, baseado nisso, eles fizeram esse estudo e queriam entender por que acontecia esse paradoxo da Pepsi. E entenderam que tem áreas do cérebro diferentemente envolvidas quando as pessoas bebem sabendo ou não a marca de uma bebida, no caso o refrigerante de cola, tá? E isso mostra a influência inconsciente da marca, né, sobre o produto e sobre a opção do produto, tá? Já nesse outro artigo aqui, desse Knuston e colegas também, antiguinho, de 2007, é um artigo mais interessante ainda, que eles colocaram o pessoal numa ressonância magnética funcional também, só que o estímulo foi outro. Eles mostravam várias figuras de chocolate com preços diferentes, nível de preço diferente, tá? Não colocava marca não, era só preço, tá? E eles perceberam o seguinte: que 4 segundos antes deles optarem por qual chocolate eles queriam, dentro das 3 opções apresentadas, 4 milissegundos, não são segundos não, 4 milissegundos, uma determinada área do cérebro já tinha brilhado, tá? Então eles percebiam que a escolha ela já tinha sido feita dentro do cérebro 4 milissegundos antes da pessoa verbalizar ou da pessoa conscientemente escolher. Esse estudo mostrou que as escolhas elas já estão definidas inconscientemente, a pessoa ainda não sabe
antes dele manifestar a sua preferência, ou seja, antes da opção consciente do produto, tá? Então, esses dois estudos são provas claras, né? São indicações, assim, fortes de que o nosso comportamento, ele já é inconscientemente determinado antes que a gente o verbalize ou ache que ele é fruto puramente da nossa consciência, tá? Então, vamos lá. Então, baseado nisso, com essas evidências, né? Tá, vamos ver, vamos mandar ver em pesquisa na área de neurociência do consumidor, tá? Então, choveu pesquisa na área de neurociência do consumidor e em neuromarketing, tá? E quais são os métodos de pesquisa que o neuromarketing usa para estudar esse inconsciente, já que a gente não consegue falar sobre ele, né? Autorrelatos, né? A verbalização da pessoa é importante, até quando ela faz uma escolha, a gente tem que primeiro ficar mensurando o que é que ela tá, qual que é a opinião dela e o que brilhou lá no cérebro, ou qual pupila dilatou, para onde que a pessoa olhou, né? Quando ela fez a escolha. As medidas fisiológicas são fortíssimas, a neuroimagem, que eu já falei, de ressonância magnética, mas a gente vai voltar, e algumas medidas comportamentais, tá? Na falta desses instrumentos para mensurar que essas medidas fisiológicas e principalmente ter acesso a essas neuroimagens, a gente tem como também fazer experimentos comportamentais e mensurar a escolha do consumidor, depois a gente fazer alguma manipulação experimental. Vou falar isso mais lá no finalzinho. Minha tese de doutorado foi sobre essas medidas comportamentais aqui, uma vez que eu não tinha grana para fazer essas medidas fisiológicas ou conseguir medidas advindas de ressonância magnética e neuroimagem. É muito caro isso, você tem que ter equipe médica, enfim, por aí vai, tá? Gente para analisar, etc. Então, vamos lá. O que é que a gente mede? O que a gente mensura, tá? Que são reações do corpo advindas de processamento inconsciente. Movimento dos olhos, que a gente vê dilatação da pupila e a própria movimentação através de um aparelhinho que chama Eye Tracker. Batimentos cardíacos, respiração e pulsação, que é medido por aparelhos simples que mensuram isso. A sudorese, que também são respostas inconscientes a algumas sensações que nós temos, tá? Então a gente usa a resposta galvânica da pele. O face reading, que é uma forma de reconhecimento de expressões faciais que também denotam algumas reações inconscientes que nós temos. E, por fim, os impulsos elétricos cerebrais mensurados por eletroencefalograma, vulgo EEG, tá? Então, vamos lá. Primeira medida fisiológica, tá? Movimento dos olhos ou eye tracker, tá? A gente vai mensurar pelo eye tracker a movimentação dos seus olhos e a dilatação da sua pupila. Porque o deslocamento ocular denota o que está chamando atenção, o que está chamando sua atenção, tá? O que está te atraindo visualmente. E a dilatação da pupila, ela vai demonstrar excitação emocional e mostrar também o foco da sua atenção, tá? Eu vou explicar mais ou menos como é que isso funciona, tá? Enfim, o que é o eye tracker? O eye tracker é um aparelho ele pode ser estático ou pode ser pode movimentar-se, tá? Através de um óculos, tá? Na forma estática tem uma luz, é simplesmente assim, é uma coisa bem simples, tá? Uma luzinha aqui na tela do computador, ela é projetada de baixo para cima nos seus olhos, tá? E aí, quando você olha para o computador, a câmerazinha do computador aqui, ela grava os seus olhos. Como tem essa luz incidindo, ela vai gravar seus olhos com aqueles pontinhos vermelhos que fica, igual quando você tira câmera com flash, tá? Só que aqui essa luz não te incomoda não, você nem percebe ela, essa luz que tá aqui embaixo. Então ela reflete nos seus olhos, na retina, e a câmera do seu computador mesmo, ela vai gravar o movimento dos seus olhos enquanto você tá vendo alguma coisa que obviamente já tá previamente selecionada pelo programa de computador do Eye Tracker, tá? Então, esse é muito utilizado para ver configuração de homepage, atratividade de homepage, de mídias digitais e para avaliar propagandas, né? Você pode pôr uma propaganda aqui e ver o
que chama mais a atenção do cara, o que excita mais a pessoa, para onde que ela olha mais, tá? E o eye tracker móvel, ele é um óculos, tá? Ele é diferente do eye tracker estacionário. Então, você tem um óculos aqui. Aqui na pontinha do óculos, você vai ter uma luzinha aqui na frente, que essa luz vai, né, ser projetada nos seus olhos. Você não vai perceber, porque ela está acima do seu nível de foco. E aqui nas hastes dos óculos, vão ter câmeras, microcâmeras, que estão gravando o movimento dos seus olhos. Olha aqui, ó. The cameras, tá? Eles estão... E as luzinhas, elas podem vir tanto aqui como aqui no meio. Desculpa, aqui no meio, eu falei errado. Aqui no meio, tá gravando o que você tá vendo. E a luzinha, as microcâmeras, estão na haste. Então, quando você estiver andando no supermercado, essa câmera frontal aqui vai estar simulando aquilo que seus olhos estão vendo. E essa luzinha aqui vai incidir e vai ser gravada por essas microcâmeras, tá? Que estão na haste do seu óculos. Aí tem uma bateria aqui que alimenta tudo isso aqui, tá? Então, o eye tracker vai te dar algumas saídas, alguns resultados, que é um heat map, um gaze replay, uma área de interesse, ou areas of interest, e a dilatação da sua pupila, tá? Então, quando você receber um relatório de um eye tracker, vai ser mais ou menos aqui, tá? Quando você tem os heat maps, ele está mensurando quantas pessoas estão olhando para determinada área de um anúncio, de um produto ou de alguma coisa no ambiente. Então, ele pega resultado de várias pessoas que fizeram experimento, seja ele olhando para uma tela de computador, ou seja, usando um óculos, e vai contar. Quanto mais, tipo assim, vermelho é o maior número de pessoas que olhou para aquela área. Amarelo é um número menor e verde é um número menor. Então, está te mostrando o quê? O heat maps, ou mapa quente, as áreas, entre aspas, quentes do seu anúncio, ou seja, para onde que as pessoas estão olhando. Então, aqui estão olhando provavelmente para o nome da loja e para o rosto de uma modelo que parecia que estava aqui atrás, tá? O Gaze Replay, ele é a forma que cada um olhou. Aí aqui é cada participante. Então, vai ser como se fosse uma rota para onde que o globo ocular se deslocou naquele assunto, naquele anúncio, por exemplo, tá? Então, vai permitir perceber qual que é a rota que a pessoa utilizou para analisar a imagem. E quanto maior os círculos desse Gaze Replay, vai ser maior o tempo que a pessoa focou ou ficou olhando para aquela área. O que acontece, gente? A gente movimenta muito rápido os olhos, tá? É questão de milissegundos, não é segundos não, é milissegundos. E o eye tracker vai detectar isso tudo. Então, aqui ele está mostrando o seguinte, o primeiro lugar que a pessoa olhou, provavelmente foi aqui, mas olhou muito rápido, foi uma coisa, tipo, ele mal percebeu, às vezes não dá nem tempo do cérebro guardar essa informação, e aí ele fez toda essa rota aqui, ó, sendo que essas bolas maiores foram as áreas onde reteve a atenção, onde a pessoa olhou mais tempo, tá? Mesma coisa aqui, tá? No anúncio, como é que foi a rota, tá? Provavelmente aqui, vermelho quando olhou mais tempo, verde menos, tá? Em vez de tamanhos, ok? E por fim, as áreas de interesse são várias métricas que tem relacionadas à atenção e atratividade visual, tá? Então, o eyebound count é quantas vezes que para naquele lugar os olhos. O tempo da primeira fixação, ela é muito importante, que foi a coisa que mais chamou atenção, que primeiro chamou atenção. A duração da primeira fixação, tá? A duração total da fixação em algum ponto, tá? E a contagem de fixação de pontos. Isso tudo são métricas utilizadas para analisar a atratividade ou a atenção de um anúncio de determinadas coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês agora rapidinho algumas aplicações em neuromarketing, tá? Dessa descoberta da neurociência, de que os seus olhos demonstram a sua atenção, para onde que você está voltando a sua atenção. E eu volto daqui a pouco na nossa aula. Então, o primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Our specialist eye tracking services allow you to climb inside your users' heads and see your designs through their eyes. Are they noticing the critical elements? Is the design efficient? Are users concentrating on the content or are they distracted? We can tell you this and more.
So what does an eye tracking session look like? Here's a user interacting with a website. The blue dots show his eye fixations, while the connecting blue lines illustrate his eye movements. This information shows us where he looks, what he pays the most attention to, and most importantly, what he misses. Watching a user in real time is interesting, but the speed of movement makes it hard to keep track of what users see and what they miss. That's why we produce an individual session map at the end of each session to show the sum total of all their visual activity. Olha que interessante esse resultado de Eye Tracker. A pessoa olhou para tudo quanto é lugar, menos para o que interessa, que é o quê? O nome da empresa, tá? E que está fazendo promoção. Então, ela ficou olhando para o filme, ficou olhando para um tanto de coisa. Isso pode ser um indicativo que isso aqui tem que ser mudado. Esse nome da empresa aqui tem que vir para outro lugar, já que tem coisas que estão chamando mais atenção nesse anúncio. Por exemplo, a series of erratic eye movements suggests that a user was confused by a disorganized layout, while a series of controlled eye movements showed that a user was reading. The density of these movements helps us to establish their level of concentration and comprehension. Once all users have been through the process, we turn the results into heat maps. Heat maps are perhaps the most revealing of all the outputs from an eye tracking study. Olha que interessante, o heat map está mostrando a mesma coisa. Eles olham para tudo que é lugar, menos para onde seria o de interesse aqui da empresa, que seria o nome da empresa, que está em promoção e etc. Shows you the behavior of an entire group of people. Heat maps use a graded color scheme to show visual activity. Warmer colors reveal areas that most users looked at, while colder colors show areas that few users noticed. Black reveals areas that no one looked at. In this particular example, you can see that no one noticed the $4.99 DVD sale, despite its size and vibrant colors. This type of information is invaluable whether you're pulling together a new design or simply evaluating an existing one. Unlike conventional eye tracking solutions, our system doesn't require users to wear any complicated devices like helmets or specialist eyewear. In fact, the whole system is virtually invisible, keeping users at ease throughout the process. To learn more about eye tracking and our other user experience vou mostrar para vocês agora um outro vídeo, também de uma empresa que fabrica eye tracker. Vocês verem outras aplicações aqui dos resultados do eye tracker. Então, pesquisa de mercado, se é uma pessoa usando um eye tracker móvel, né, um óculos, e aí vai mapeando para onde que essa pessoa está olhando, e isso dá várias informações, né, para o gestor de marketing, quanto a merchandising, quanto cor de embalagem, onde que deve estar posicionado o seu produto, correto? Lembrando que são experimentos, tá? A pessoa provavelmente tem uma tarefa aí, que é escolher um shampoo, então ela chega sem saber o que está sendo mensurado. Então vai mapear o que é que ela olhou ali, qual que é a escolha que ela fez. Isso vai dar vários insights, obviamente, para a equipe de marketing, tá? Olha que interessante. Isso aí são os resultados que eles apresentam, tá? Isso é um exemplo que eles pegaram 20 participantes, tá? E juntaram 20 participantes para mostrar onde que eles mais olharam. Tá? E aqui eles foram no supermercado e mostraram uma prateleira com a oferta da Pringles. Então vamos ver quando você coloca uma oferta qual que é o comportamento de compra do consumidor, né? E agora como que é sem a oferta do Pringles, não tem a oferta, então como é que vai ser o comportamento da atenção aí para onde que vai olhar o consumidor. Aí você dá para ver qual que é a importância de colocar a oferta com oferta e sem oferta. Então primeiro com oferta, segundo sem oferta. Então você vê que ficou muito mais ali em cima, tá? Então, voltando agora para nossa aula, tá? O eye tracker também mensura a dilatação de pupila, tá? E a dilatação de pupila é uma das várias formas que o nosso corpo demonstra algumas respostas emocionais, tá? Mais conhecidas como... Só um minutinho. Sorry.
mais conhecida como... Desculpa, gente, só um momentinho aqui, deu problema. Algumas respostas, algumas emoções que nós temos, como excitação, mais conhecida como arousal, tá? Então, quando você tá mais excitado, a sua pupila, ela dilata. Mas não é só um estado emocional que faz com que sua pupila dilate, tá? As pupilas também vão se dilatar e contrair em algumas diferentes situações. Por exemplo, quando está muito claro, você vai ter uma contração da pupila, quando está muito escuro, você vai ter uma dilatação. Quando você está sob carga cognitiva, quando você está tendo que gastar em neurônio, pensar sobre alguma coisa, está numa tarefa difícil, né, cognitivamente mais difícil, a sua pupila também ela vai dilatar, tá? Um pouquinho mais. Então, provavelmente, você prestar mais atenção, ter mais esforço cognitivo. E, além disso, quando você está no estado de excitação, e aqui eu tô falando excitação em geral, tá, gente? Não é só excitação sexual, não. Quando você está excitado com alguma coisa que desperta seu interesse, que volta seu interesse, né, bem grande, devido a algum evento tanto positivo como negativo, como, por exemplo, medo pode causar excitação, tá? Também vai ter uma dilatação da sua pupila. Então, o eye tracker, ele também faz essa mensuração da dilatação, como uma medida indireta de atenção, interesse e emoção, tá? Além disso, tem outras respostas fisiológicas que estão também relacionadas à excitação, como, por exemplo, não só a dilatação. O batimento cardíaco aumenta quando você está em algum estado de excitação, e a resposta galvânica da pele, que é um aumento da sudorese, tanto na palma da mão quanto na planta dos pés, tá? Então, a gente já viu o eye tracker, a gente vai ver agora a resposta galvânica da pele, tá? Então, uma das respostas emocionais do seu corpo, além da dilatação da pupila, como eu digo, é a sudorese, tá? Ela vai acontecer tanto na palma das suas mãos como na planta dos seus pés. E essas emoções podem ser dor, perigo, possibilidade de recompensa, tá? Nós vamos suar também um pouco mais, e aí vem de um princípio mecânico, da física, né? Quando você tem uma superfície um pouco mais úmida, a condução elétrica é maior nessa superfície. Então, esse aparelho, ele vai medir exatamente essa atividade elétrica na palma das mãos e dos pés, tá? Pode ser tanto nas mãos quanto nos pés, que são nossas áreas mais sensíveis a emoções e pensamentos, tá? Então, prestem atenção, gente, nas suas mãos, principalmente, quando vocês estão com medo, quando vocês estão muito felizes, quando vocês estão muito excitados, quando vocês estão tristes também, estressados, porque ela pode falar um pouco do estado emocional de vocês, tá? Então, esse aqui é o exemplo de um aparelhozinho de resposta galvânica da pele. Então, ele juntamente com, por exemplo, o eye tracker, ele é usado muito com outras, às vezes com polar também, para detectar batimento cardíaco, um aparelho de pressão, ele faz essa mensuração fisiológica do seu corpo como um todo, tentando entender como que seu corpo está reagindo às emoções de forma inconsciente e incontrolável, tá? Bom, a gente então já viu o batimento cardíaco, sudorese, movimento dos olhos, vamos ver um pouquinho de face reading agora. Face reading simplesmente é reconhecimento de expressões faciais, tá? Nossas emoções, é muito difícil, inclusive, a gente tem que estar prestando muita atenção para a gente não conseguir expressar emoções pelo rosto, né, pela face. A gente, como professora, claramente percebe, vocês não percebem que vocês estão fazendo, mas muitas vezes nós percebemos o nível de interesse na nossa aula pelo rostinho de vocês, tá? Porque vocês inconscientemente produzem expressões que outras pessoas mais atentas podem detectar. E existem alguns softwares que conseguem ler essas expressões nas pessoas. Do mesmo jeito que você faz com o eye tracker ali, coloca você em frente a um anúncio, a câmera do computador grava o seu rosto e o software lê quais que são suas reações inconscientes, né, que denotam suas emoções sobre aqueles assuntos. Quer ver um pouquinho? Olha só que legal. Olha um pouquinho para essa figura. Eu aposto que a maioria de vocês, principalmente as mulheres, estão com uma expressão parecida com essa aqui. O que o software faz é isso.
ele vai ler essas pequenas modificações que acontecem no seu rosto quando você vê alguma coisa, alguma figura, alguma cena, ou quando vê alguém, né, gente? A famosa cara de bobo apaixonado, né? E eu quero apostar que agora a carinha de vocês está alguma coisa parecida com isso. Obviamente, talvez menos intenso com a cara dessa criatura que está na tela, mas o que o software mensura são essas pequenas características que vocês estão lendo aí, que denotam a expressão de nojo, tá? E por fim, mas a gente vai ver o eletroencefalograma. Não posso me delongar muito porque eu ainda tenho que postar no YouTube, tá? O eletroencefalograma, ou EEG, ele vai mensurar os impulsos cerebrais que acontecem, os impulsos elétricos, que acontecem lá no neurônio do seu cérebro. Você lembra que eu falei que o cérebro todo funciona através de impulso elétrico? Então, ele é um aparelhinho que é colocado na sua cabeça, no seu escalpo, e ele vai captar os impulsos elétricos que são trocados no seu córtex, porque o córtex é o que está mais próximo do seu crânio aí, né? A parte externa da sua cabeça, tá? Então, são vários eletrodos que são colocados na cabeça, tá? E esses eletrodos captam essa atividade elétrica e mostra em qual região aí do seu córtex cerebral está sendo ativada quando vê algum estímulo de marketing de alguma forma, tá? Qual que é a grande desvantagem, né? Imagina que legal você sair com um capacete desse na rua, complicado, né? Mas existem eletroencefalogramas mais modernos aí, ó, parece até um arquinho. O grande problema é que quanto menor o número de eletrodos, menor o mapeamento das áreas cerebrais. Então, quanto mais eletrodos você tem, maior a área que é mapeada e com mais precisão você consegue determinar qual área do córtex cerebral está sendo ativada, tá? E aí existem teorias, inclusive, de neurociência, que mostra que tem um lado do seu cérebro que quando você tem um comportamento de approach ou de aproximação, de interesse, essa área é ativada, não sei se é de esquerda ou direita, não me lembro agora, e ao contrário, quando você tem uma reação de se distanciar, de que não gostou muito de alguma coisa, é a área contrária que é ativada. Então, o eletroencefalograma, você pode mostrar para ele produtos, anúncios, preços, etc. e mensurar quando que o lobo do approach está sendo ativado e quanto o lobo da fuga, né, está sendo ativado. Aí você sabe qual que é a reação inconsciente que a pessoa está tendo aquele anúncio ou aquele produto. Normalmente, hoje, as pesquisas mais top de linha, elas vão utilizar ambos, tá? Então, essa figura aí é de uma pessoa, né, de um sujeito de pesquisa no supermercado, provavelmente avaliando um vinho ou um aplicativo de vinho, e ele está usando tanto o eletroencefalograma como um eye tracker acoplado. Então, você vai ter aí informações tanto da ativação elétrica do córtex cerebral, qual área que está sendo ativada, quanto do movimento ocular, quanto da dilatação da pupila do cara. Juntando isso tudo vai dar uma coisa linda, né? Tá? Isso aqui é mais ou menos o resultado daquele experimento, onde a gente tem aqui em cima, né? Desculpa, gente. Onde você tem aqui em cima o resultado do eye tracker, para onde o cara está olhando no anúncio, e aqui o resultado do eletroencefalograma, ou seja, qual que é a estimulação elétrica que está acontecendo a cada segundo no cérebro da pessoa. Então, ele provavelmente vai ter um baseline, uma estimulação X, e algumas áreas do cérebro, isso aqui deve ser provavelmente 4 áreas, tá, do cérebro. Isso vai aumentar ou diminuir ao ver o anúncio. Você vê aqui que nessa área, que eu não sei qual que houve, na verdade, uma diminuição, ou isso aqui deve ser o total, não sei. Enfim, vai mostrar todos esses parâmetros e dependendo da área onde a atividade cerebral for mais intensa, quer dizer que aquela área foi mais ativada e você pode relacionar essa área com o que ela significa de função inconsciente no cérebro. É circuito de recompensa e prazer? Circuito de punição? Tem muito circuito de punição. A pessoa se sente punida por alguma coisa e quer se afastar daquilo, tá?
sei lá, alguma resposta. O hipocampo não dá para ver muito pelo eletroencefalograma, porque pega o córtex e o hipocampo é lá dentro. Mas dependendo da área com que aquela área está relacionada, você pode entender qual processamento inconsciente aconteceu na pessoa ao ver aquele anúncio, tá? Aqui são outros resultados, tá? De eletroencefalograma, tá? Que mostra qual que é a atividade. Aqui no caso estava sendo mensurado 4 sistemas e mostrou durante aquele anúncio o que aconteceu com cada um daquelas áreas do cérebro, ok? Também é uma outra forma de apresentar. A mesma coisa aqui também, tá? Isso aqui é um resultado de um eletroencefalograma mostrando aí o que está sendo ativado, o que não está sendo ativado. Outro resultado, tá? Inclusive esse aqui com os pontinhos mostrando onde que estavam os eletrodos na cabeça do sujeito de pesquisa aí, tá? A gente tem agora de métodos de neuroimagem a magnetoencefalografia e a ressonância magnética funcional. Eu vou explicar rapidamente, só mostrar uma figura do que é isso, porque eu não vou entrar em pormenores. Diferente do eletroencefalograma, que mensura atividade elétrica, principalmente do córtex, essas duas metodologias de neuroimagem, de imagem do cérebro, vão usar 2 princípios completamente diferentes. A magnetoencefalografia, ela vai detectar também impulsos elétricos, mas ela consegue ver, diferente do córtex, no cérebro inteiro, inclusive nas partes mais internas do cérebro. Já a ressonância magnética funcional, ela funciona de uma forma diferente. Ela capta, o aparelho capta, na verdade, o oxigênio que está nas células, no sangue, nas células do sangue, ou seja, parte do seguinte princípio: as áreas do cérebro ativada, elas precisam de mais sangue para serem irrigadas, tá? Durante o processamento. E esse sangue, ele vai carregar moléculas de oxigênio. E essa máquina, ela consegue detectar essas moléculas, né? Essas células de oxigênio, principalmente, se eu não me engano, através de ferro que está na parte, enfim, tá? Ela consegue ver quando tem esses picos de mais oferta de oxigênio, que infere que está sendo mais irrigada com sangue, que infere que aquela área está sendo mais utilizada, mais ativada durante determinado estímulo que a pessoa vê ou sente, tá? Então aqui é baseado ainda em detecção de impulso elétrico e aqui não, é baseado em quantidade de irrigação sanguínea nas áreas do cérebro. Então só para vocês terem uma ideia, isso aqui, esse aparelho aqui de ficção científica é a magnetoencefalografia, tá? Então, através das correntes elétricas que são geradas pelo impulso nervoso, esse aparelho, como se fosse um motor, consegue aí detectar essa corrente elétrica e ver qual área do cérebro está sendo ativada com mais precisão que o eletroencefalograma. Obviamente que isso aqui é uma fortuna, né? Então, é bem mais caro de realizar uma pesquisa com essa, mas é mais precisa o nível de imagem. Já pra você ter uma ideia, a diferença da imagem lá do eletroencefalograma, né? De um nível de precisão bem maior, de áreas, de tudo que está sendo ativadas, tá? E a ressonância magnética funcional, como eu falei, são as variações de oxigênio no cérebro em determinadas áreas, né, do cérebro, né? Quanto maior atividade, maior necessidade de sangue e aí, consequentemente, maior necessidade de oxigênio. Então, isso denota que aquela área está sendo ativada. E esse é o aparelho de ressonância magnética funcional também, um aparelhozinho aí de ficção científica, por isso tudo é tão caro, tá? E esse é o nível de imagem que fornece também, extremamente detalhado, e aí você consegue ver essas áreas mais internas do cérebro, tá vendo aqui, ó, ativado. Esse é um corte do cérebro no meio, tá? E aí você consegue ver com mais precisão. O eletroencefalograma vai conseguir ver só por cima, não vai conseguir ver essas partes que são muito interessantes, tá? Então, é mais ou menos assim que é utilizado. Você mostra o filme e detecta aonde que é dentro do cérebro da pessoa que está sendo ativado. Aqui no caso, visto o cérebro de cima, você está vendo a parte da audição, óbvio, deve estar ligado o som.
a parte do lobo visual e a parte aqui na frente do lobo frontal, responsável pela atenção e processamento executivo, tá? Aqui, essa parte aqui no meio é responsável pelo significado pessoal que a pessoa dá à imagem, ok? E aqui é o corte do cérebro, né? Cortou a pessoa assim no meio, tá? Aqui cortou a cabeça no meio, de cima para baixo. Aqui cortou a pessoa no meio e aqui as áreas do cérebro que são ativadas, ok? Então é isso, gente. Vamos entrar agora em medidas comportamentais. São aquelas que não têm mensuração fisiológica e a gente pode destacar aí duas, que é o 3, né? Framing, priming e efeitos subliminares. O que é framing ou enquadramento? É um viés. As medidas comportamentais, na verdade, elas vão mensurar como que estímulos externos vão influenciar o comportamento de alguém, tá? A gente pode manipular o ambiente para influenciar o comportamento das pessoas. E a gente sofre essa manipulação o tempo todo sem saber, tá? O que acontece? Em decisões rotineiras, segundo a economia comportamental, a gente, para não ter que ficar pensando sempre na mesma coisa, ter que tomar decisão o tempo todo, a gente usa uma coisa que chama heurísticas. São atalhos do nosso pensamento que a gente usa para resolver situações cotidianas, entendeu? Vou virar esquerda ou direita, sei lá, vou pedir o que de lanche, vou comprar o que para comer agora no lanche do intervalo da faculdade. Então a gente usa essas heurísticas para não gastar tempo pensando muito em decisões que não são tão importantes. O grande problema é que essas heurísticas, elas são passíveis de vários vieses. E um dos vieses que a gente geralmente nós estamos aí sofrendo e que levam nossa decisão para um determinado lado, dependendo de como que o ambiente foi configurado, é o framing. Então, framing ou enquadramento em português é um viés que descreve como que nós decidimos, como que nossa decisão pode ser afetada pela maneira como um problema é formulado ou pela forma que as opções são colocadas para a gente, ou enquadradas. Vamos a um exemplo? Olha para mim rapidamente e me fala qual círculo laranja é maior, tá? É maior, tá? Eu vou dar um probleminha rápido aqui para vocês. Tá? Viram qual que é maior? Beleza? Então, quem achou que é o primeiro? Quem achou que é o segundo? E quem achou que são iguais? Eu te digo que os círculos são iguais. Só que você olhando rapidamente, a presença dos círculos menores próximo desse quadrado laranja faz esse círculo parecer maior do que esse, tá? Então, maior realmente na verdade, eles são iguais, mas o enquadramento faz com que muitas pessoas pensem que esse aqui é o círculo maior, tá? Não sei se aconteceu com vocês, isso é baseado em dados de pesquisa e as pesquisas mostraram que grande parte das pessoas, olhando rapidamente, achou que esse aqui era o círculo maior, tá? Vou mostrar um outro experimento e depois eu dou a resposta, tá? Vamos ver se vocês queiram fazer comigo e escolham rápido, por favor. Vamos supor que eu posso oferecer para você um vale presente de R$10 da sua loja predileta de graça ou um vale presente de R$20 na sua loja predileta pelo custo de R$7. Qual que você escolhe? Rapidamente, grande parte das pessoas escolhem um vale de R$10 de graça do que um vale de R$20 pagando R$7. O que acontece? O vale de R$20 pagando R$7, ele vale muito mais do que o vale de R$10. Ele vale R$14, na verdade, do que de graça. Mas por quê? A gente tem um viés de evitar perda. Então, aqui a gente ia ter que perder dinheiro. Então, a gente automaticamente, nosso cérebro dá mais atenção à palavra grátis. E a gente é enviesado a escolher o grátis. Todo mundo escolhe grátis? Não, tem gente que está menos cansado, tem gente que está prestando mais atenção, tem gente que tem um foco grande em dinheiro, que às vezes vai querer pensar mais rápido, né? Vai analisar melhor. Tem gente que quer fazer rápido e vai pelo grátis. Então, isso é um viés de aversão à perda, tá? Nós tendemos a ser avesso ao risco quando a gente trata em ganho. Então, pesa mais para a gente perder do que ganhar,
tá? Então a gente é mais, nosso cérebro, ele é mais tendencioso, tá? A evitar o risco, tá? Por isso que isso acontece. E por fim, o último aqui, isso também é um experimento, tá? Então eu vou te dar 3 opções, tá? Vamos supor que você tem interesse aí de fazer assinatura de uma revista aí que vocês gostem, tá? Aqui a assinatura era o The Economist. Veja, isto é, super interessante, HSM Management, não interessa, tá? E vamos supor que a revista te dá essas seguintes opções, tá? Só o acesso online à sua revista por R$ 59,00, tá? O acesso à revista impressa por R$ 125,00 e o acesso à revista impressa mais o acesso online por R$ 125,00. Qual que vocês escolheriam dessas 3 opções aqui? Esse experimento foi feito, tá? Ele foi real e para algumas pessoas apresentaram exatamente isso aqui. E para outras pessoas apresentaram somente o acesso à revista online e o acesso à revista impressa e online. E olha como é que mudaram as opções. Lembrando que os grupos são separados. Teve gente que recebeu só aquele cenário que eu mostrei para vocês e teve gente que recebeu só as opções de online ou online e impresso. Então vamos lá. Para aquelas pessoas que receberam a opção da online por 59, impresso por 125 e impresso online por 125, a grande maioria escolheu a impresso e online. Ninguém escolheu só a versão impressa e só 16 a online. Então, de 84 para 16, vocês percebem que em 100, 84%, uma grande proporção, escolheu essa aqui, print, a versão impressa e a versão online. Por quê? Entre 59, eles pensaram, e 125, eu prefiro pagar 125 e levar as duas coisas, correto? É o mesmo preço, só impressa e só online impressa. Então, eu prefiro levar uma coisa que vem um combo, tá? Porém, quando você não dá essa opção do meio, só da impressa, a coisa muda. Se você oferece só online e a impressa e a online, 68% corre só para online, tá? Porque, na verdade, as pessoas não estavam interessadas na impressa, tanto que aqui deu 0. Aqui, nesse cenário, elas só estavam interessadas em ganhar uma coisa que vem com 2, ao invés de uma que vem com 1, porque ela parecia ser mais vantajosa do que a segunda, pelo mesmo preço. E aqui, como não tinha opção só de impressa, as pessoas viram que estão muito mais interessadas no online. Tipo, eu não estou tão interessado assim no impresso. Então, tomem cuidado com isso, que muitas vezes os cardápios dos restaurantes fazem isso. Eles colocam lá assim, eles querem vender filé com fritas. Aí eles colocam assim, porção de fritas, R$30. Porção de filé com fritas, R$45. O que qualquer um vai fazer? Cara, entre pagar só 30 em fritas e 45 em filé com fritas, é claro que eu vou querer filé com fritas. Veja bem, a intenção do restaurante não é vender as fritas. A intenção do restaurante é vender o filé com fritas. Então, eles fazem essa opção parecer mais atraente para você nem questionar o preço e achar que está fazendo um ótimo negócio, comprando filé com fritas, pagando só R$15. Então, várias vezes os profissionais de marketing trabalham com essa questão do enquadramento para querer enviesar a decisão de vocês para aquilo que eles querem, tá? Esse é um exemplo e esse é um experimento realizado pelo Dan Ariely, tá no livro dele, Previsivelmente Racional. Vou mostrar o livro lá no final, tá? E
isso não é achismo, é ciência. Ele fez o experimento e provou que esse efeito de enquadramento, assim como o Kahneman também fez, ele realmente existe. Ele é uma influência inconsciente nas nossas decisões e influencia muito, tá? Porque você toma essas decisões sem saber que você está sendo manipulado ou influenciado, tá? Uma segunda forma é o priming. Priming é simplesmente você apresentar um estímulo que vai influenciar na sua escolha ou nas suas decisões em estímulo futuro, tá? Então, é o efeito que ocorre no momento da recepção de um estímulo que vão afetar a percepção, o julgamento ou seu comportamento, mesmo que vocês não se lembrem desse estímulo e nem percebam sua influência. Então, pode ser uma música ao fundo, pode ser um cheiro, pode ser uma coisa que foi apresentada tão rápida que você não percebeu, que é conhecido como efeito subliminar. O priming ele pode ser supraliminar ou subliminar. Supraliminar é quando você vê, só que você não percebe que aquilo vai fazer um efeito no futuro. Querem um exemplo de um priming? Eu vou falar para vocês de 2 experimentos clássicos que mostram o efeito do priming, tá? Um primeiro foi feito em inglês, que para algumas pessoas foram apresentadas figuras de comidas e para um outro grupo diferente figuras que lembram limpeza. Aí pediram para eles, sei lá, avaliar a figura, alguma coisa assim que eles acham que não tem nada a ver. Aí numa segunda tarefa, que não tem nada a ver com a primeira, eles pediram para... Eles falaram assim, agora uma tarefa de fluência verbal, vamos ver. Aí apresentaram o seguinte quebra-cabeça para eles. SO-P e pediram para que eles completassem essa palavra. Então, a grande maioria que viu produtos relacionados à comida, imagens relacionadas à comida, na segunda tarefa escreveu soup. Soup em inglês é sopa. Então, ou seja, é uma palavra relacionada à categoria que foi vista antes, tá? E a grande maioria que viu, sei lá, um rodo, uma vassoura, completou essa palavra, é uma palavra ambígua, você pode pôr várias letras e formar palavras em inglês, colocou a palavra soap, que é sabão, tá? Então, isso é um teste bobo, já foi mais que comprovado que o priming existe, tá? E agora no contexto de marketing, tá? Existe um estudo, tá, de 1997 que mostrou o seguinte, tá? Eles estavam no supermercado na Europa e colocavam uma musiquinha na seção de vinhos com vinhos de todos os países, igual aqui no Brasil. No dia que tocava música francesa, o número de vendas de vinho francês era muito mais elevado do que nos outros dias. E no dia que tocavam músicas da cultura alemã, a venda de vinhos alemães era muito mais alta do que nos outros dias. Então, isso mostra, eles fizeram esse experimento durante semanas, não foi um dia só, tá? Controlado tudo. Isso mostrou, então, que a música francesa provocou um aumento nas vendas do vinho francês, enquanto a música alemã dos vinhos alemães. Por quê? Remete inconscientemente a pessoa à cultura alemã e francesa e ela acaba sendo influenciada inconscientemente a escolher o vinho daquela nacionalidade, tá? Esse aí é o artigo, se vocês quiserem ver depois. Existe uma pá de artigo, mas é muito artigo utilizando o priming. Inclusive o priming como técnica neurocientífica, tá? Para estudar alguns comportamentos. Ele às vezes é utilizado só como técnica, às vezes ele é vamos dizer, o foco da pesquisa, ok? A minha tese de doutorado eu usei priming e eu queria estudar qualquer influência individual sobre a força do efeito priming. Será que certos traços de personalidade aumentam ou diminuem a susceptibilidade a esse efeito? Outra coisa, gente, o efeito framing e priming, ele não acontece em 100% das pessoas. Normalmente existem pré-condições onde a pessoa está mais susceptível aos efeitos tanto de framing como priming.
característica individual, nível de cansaço da pessoa. Quanto mais cansada a pessoa está, mais atalhos ela usa e mais susceptível a esse tipo de influência inconsciente ela fica. A pessoa que está com fome, por quê? O seu cérebro, ele utiliza como alimento, entre aspas, a glicose que energiza as células para que aconteçam todas essas sinapses, esse aumento de sangue, de circulação sanguínea. Então, quando você está com fome, quando você está com baixa de glicose no seu sangue, a tendência é que seu metabolismo caia e para tentar, né, salvar, para tentar fazer uma reserva de energia aí para as suas funções vitais, e caindo esse estoque de energia no seu sangue, a tendência é que você fique cognitivamente também mais cansado, utilize mais atalhos, tá? Sono, bebida alcoólica, tudo isso te deixa mais susceptível a influências inconscientes, tá? Então, a dica que fica aí, quando vocês forem fazer compras, evitem de fazer compras com fome, cansados, sob o efeito de álcool, tá? A gente consegue reverter isso facilmente. Toma uma Coca-Cola, sem fazer propaganda aqui, ou bala. Por quê? Você joga glicose diretamente, praticamente, aí, né, no seu sistema digestivo e na sua corrente sanguínea, você consegue reverter um pouco desses efeitos. É por isso que quando você está bebaço, te tá com glicose direto na veia, né? Para tentar reverter algumas reações da falta de glicose, no caso também do efeito de álcool. E a dica que fica aí da professora que estudou efeitos inconscientes: não faça compras sob essas condições. Se você estiver muito cansado, muito preocupado com alguma coisa, se você estiver com fome, se você estiver sob efeito de álcool, provavelmente você não fará as melhores decisões ou não levarão todos os critérios necessários para tomar uma boa decisão a sério o suficiente para ajudar na sua decisão, ok? A percepção subliminar é aquela que passa, os seus órgãos do sentido captam, mas não tem tempo do seu cérebro processar isso de uma forma consciente. Então, é quando você apresenta um estímulo tão rápido que o seu cérebro não percebe, tá? Então, de forma consciente, mas ela foi detectada de forma inconsciente. E esses estímulos subliminares também, o priming subliminar, ele pode causar alguma alteração no comportamento. Calma que esse efeito é muito pequeno, o pessoal acha que é efeito zumbi, etc. Que se apresentar palavras muito rápido em propaganda, você vai igual um zumbizinho lá. Não, já foi comprovado que esse efeito também, assim como o priming supraliminar, tem uma série de pré-condições para ele acontecer, para uma pessoa ser mais ou menos susceptível a eles. Queridos, tem alguns videozinhos no YouTube. A aula acabou. Não, esse exercício esquece. Não quero tomar mais tempo porque eu tenho que fazer o upload da aula e demora. Queria deixar só no finalzinho para vocês essa imagem linda, que isso é uma imagem de uma neurocientista que pegou o filhinho dela de meses e entrou num aparelho de ressonância magnética funcional para mapear quais as áreas do cérebro são ativadas no momento de amor e de carinho com o filho. Então, mapeou durante um beijo as áreas do bebê e da mãe que são ativadas. Oh, que lindo! Então, quem gostou do que eu falei, quem achou super interessante, vou deixar uns livrinhos como dicas. Alguns eu já li, outros não. Se vocês quiserem saber mais, vocês podem ler esse livro. Esse livro, Subliminar, é um livro super bacana. O Leonard Mlodinow, ele é um físico e ele traduz para uma linguagem super coloquial uma série de experimentos que mostram como que nós somos influenciados por essas influências subliminares no ambiente. Então, o livro é Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas. Muito bacana, já li, leitura gostosíssima. O Dan Ariely também, ele é um neurocientista muito conhecido, ele tem algumas palestras no TED Talks e ele escreveu esse livro Previsivelmente Irracional, que também mostra como situações do nosso dia a dia influenciam as nossas decisões. Cheio de referências de estudos
científicos sérios, os dois, tá? São pessoas que traduzem, assim como o Átila e a Marina tá fazendo isso muito bem agora na Covid, conhecimento científico para as pessoas que não são daquela área de conhecimento, ou seja, de uma forma muito palatável, uma forma muito agradável, né? E não aquela chatice daquele linguajar científico. Rápido e devagar, duas formas de pensar, eu já citei lá na frente, é o resultado do trabalho do Kahneman, pai da economia comportamental, um livro também muito gostoso, mais grosso, traz assim de uma forma mais acadêmica as descobertas e as pesquisas do Kahneman sobre os vieses, de heurísticas que a gente utiliza, que eu já citei anteriormente. Esse livro é um livro acadêmico, eu estudei esse livro, eu comprei esse livro pela Amazon, e é o único livro que eu recomendo para quem quiser fazer um estudo científico de neurociência do consumidor e neuromarketing, porque foi a única coisa que eu li até o momento realmente científica. Existem outros, eu ainda não li, eu só estou indicando esse porque esse eu li. Então o livro chama Introduction to Neuromarketing and Consumer Neuroscience. Ele é um livro de um neurocientista dinamarquês que trabalha hoje na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Ele é norueguês, desculpa. E ele custa $35, ele não é caro, o problema é que o dólar tá um absurdo, então ele acaba sendo caro pra gente por causa da conversão. Um livro excelente que trata de forma extremamente científica e acadêmica o neuromarketing e a neurociência do consumidor. Esse livro também é uma delícia, é um livro de um médico, professor da UFMG, um dos fundadores da pós-graduação em neurociência da UFMG, Dr. Ramon Consenza. Tem esse livro delicioso de se ler também, Por que Não Somos Racionais, que explica também, utilizando todas essas teorias prévias que eu já expliquei para vocês, de uma forma bem rápida, como o cérebro faz escolhas e toma decisões. É da Artmed, um livrinho de 100 e poucas páginas, super também tranquilo de ler, mas com embasamento científico gigantesco. Esse livro eu não li ainda, ele está na minha lista, chama Consumer Neuroscience, ele saiu há pouco, não li, não se indico se é bom ou ruim, não sei, parece ser um livro mais científico, mas eu não li, mas fiquei na lista para vocês. E esse livro de neuromarketing desse cara que eu nunca escutei falar na vida, que eu também não li, não sei se é bom, mas é outra coisa que esse aqui em português, esses dois são em inglês, ó, esse e esse são em inglês, esse também em português. Não sei falar nada sobre ele, mas tá na minha lista para eu pelo menos folhear no futuro. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixei aqui com vocês, cumpri a minha promessa de deixar uma aula de neuromarketing para vocês. Ok? Foi um prazer dar aula para todos vocês. Desculpem mais uma vez a minha falta de experiência nesse mundo virtual aí, online, sei lá, tá? Tentar melhorar as aulas para o futuro. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.